Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, coisa boa estar na casa do Senhor, nesta feita, podendo celebrar ao Senhor a ceia, juntamente com a amada igreja, nossa casa. A gente está um pouco ali distante, em Novo Cruzeiro, mas aprove ao Senhor hoje nos dar a oportunidade de estarmos aqui e a bondade de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Sou grato a Deus pela vida de nossos pastores, pastor presidente, pastor Marciano, pastor Pinheiro, Deus abençoe, e os demais obreiros desta casa, nossos pastores, Deus abençoe. Queridos, abram por favor a sua Bíblia comigo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Eu quero ser bem breve, bem objetivo, mas sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. A partir do versículo de número 1. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos encontraram podem sinalizar com amém? Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul, para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? E havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi, e o rei lhe perguntou: tu és Ziba? E ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul, para que eu possa demonstrar da bondade de Deus para com ele? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Podemos assentar em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, eu estava sentado ali enquanto os louvores estavam sendo entoados, e uma coisa que passava na minha mente é a grande bondade de Deus para com a nossa vida. Ó, quão maravilhosa graça essa que nos alcançou e que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E enquanto os louvores estavam sendo entoados e o culto acontecia, eu confesso que esse texto me saltou à mente. Eu estava relembrando esse texto e pensando nas maravilhas que Deus nos revela através dele. Para que você possa entender um pouco o texto em que nós estamos memorizando nesta noite, meditando nesta noite, é um texto muito conhecido que trata da história de Mefibosete, o neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas era amigo de Davi, e o contexto em que nós estamos nesta noite situados é o contexto onde Saul e Jonatas já haviam morrido. Davi havia tomado posse sobre o Israel. Davi havia sido colocado sobre o trono de Israel como rei. E é interessante porque o texto começa nos falando que Davi, ele vai relembrar de uma aliança feita com o seu amigo Jonatas. E é interessante porque quando Davi se assenta e começa a relembrar dessa aliança, o questionamento dele no seu reino é perguntando se há alguém da casa de Saul, de forma que ele possa usar de bondade e misericórdia para com ele. Os irmãos bem sabem que Saul foi o grande perseguidor da vida de Davi. Saul por diversas vezes tentara acabar com a vida de Davi, tendo em vista que Davi havia sido escolhido rei em seu lugar. Mas diante desse momento em que Davi está,
Eu acho maravilhoso, porque ele poderia simplesmente passar por cima de qualquer situação, por cima de qualquer palavra liberada, mas ele faz questão de recordar uma aliança feita há muito tempo atrás. Quando Jonatas livra Davi, guarda a vida de Davi, e Jonatas vai fazer uma aliança com Davi dizendo: cuida da minha semente, cuida da minha família, usa de bondade para com a minha casa. Davi está sentado no trono e agora vai se recordar dessa aliança. E o interessante é que quando Davi pergunta se há alguém da casa de Saul ainda vivo, alguém vai questionar, alguém vai levantar e dizer: não, existe alguém sim. E tem um rapaz aqui que trabalha com a gente, que sabe onde é que ele está. Manda chamar esse rapaz, manda chamar esse servo. Lá vem Ziba, e o texto nos disse que quando Ziba se apresenta diante do rei, o questionamento é o mesmo: há alguém da casa de Saul que tenha restado para que eu use de bondade para com ele? Ziba vai se posicionar e dizer: tem um ainda, Davi, e o nome dele é Mefibosete. O nome Mefibosete significa aquele que destrói a vergonha, ou destruidor da vergonha. Só que Ziba não para por aí. Ele faz questão de falar uma particularidade que Mefibosete carrega, e ele vai continuar dizendo: Davi, mas há uma questão com este rapaz, há uma questão com este homem. O que é, Ziba? Ele é aleijado de ambos os pés. Eu estava meditando há algum tempo nesse texto e me salta a curiosidade: qual é a preocupação de Ziba de apresentar o defeito de Mefibosete diante de Davi, quando o questionamento para ele não é o que Mefibosete tem, mas é aonde ele está. Eu vou falar isso aqui de novo. A preocupação e a pergunta do rei não é o que Mefibosete tem de problema, é aonde ele está para usar de bondade com a vida dele. Eu vou falar mais uma vez. Ele não está perguntando qual é o defeito que Mefibosete tem, ele não está perguntando quais são os problemas que ele carrega, mas ele está falando onde é que ele está que a bondade pode alcançar a vida dele, onde é que ele está que a misericórdia possa alcançar a vida dele, onde é que ele está para que eu possa usar de bondade e graça para com a vida deste rapaz. Irmão, eu não entendo o seguinte, escute: Mefibosete não é alguém comum. Mefibosete é neto do rei de Israel, do primeiro rei de Israel, o primeiro monarca de Israel. Saul governa por aproximadamente 40 anos. Ele não é um qualquer pessoa, é alguém que nasceu dentro do palácio, viveu dentro do palácio, desfrutou de algumas coisas dentro do palácio, mas a sua história é interrompida no palácio por causa de um acidente. E que acidente é esse? Quando Saul e Jonatas morrem no campo de batalha, a ama dele, a cuidadora dele, tentando preservar a sua vida, vai fugir, e na fuga o menino vai cair e machucar os seus pés. É claro que ele é colocado nesse lugar por nome de Lodebar, na tentativa de preservar a sua vida, na tentativa de preservar a sua história, porque tem lugares que Deus permite você ir, que não é para poder te deixar lá para sempre, é só momento de preservação da sua história. Existem momentos que Deus te coloca em alguns ambientes que não é para te destruir, não é para te esquecer lá, é Deus preservando você, é Deus guardando você. E eu vou liberar já uma palavra do Senhor para o teu coração. Você só chegou nesta noite aqui porque Deus te preservou. Você só chegou até aqui porque Lodebar te escondeu até agora. Você só conseguiu chegar até aqui porque a mão do Senhor se estendeu sobre você com graça e misericórdia. Mefibosete é príncipe, mas está vivendo num lugar esquecido. Mefibosete é príncipe, mas foi abandonado lá.
E a pergunta é: por que não foram, pastor Adriano, buscar Mefibosete depois? E eu te respondo: o problema é que tem gente que acha que o defeito da gente é muito problema para ele carregar. Tem gente que prefere te deixar de escanteio do que tratar você. Tem gente que prefere te deixar abandonado do que te estender a mão. Mas eu libero nesta noite pela palavra sobre a tua vida: podem tentar te esconder, podem tentar te deixar em Lodebar, podem tentar te deixar jogado lá, mas a graça de Deus vai te achar naquele ambiente. Este ovácia andará. Por que não foram buscar ele? Simples. O texto, a Bíblia vai nos contar que ele quebra os seus pés. E o povo de Israel tem um problema sério, que é de interpretar o que Deus fala. Porque na cabeça deles, quem tem algum problema físico não é digno de estar nem perto do templo do Senhor. Mas Deus nunca falou isso para ninguém. O problema é que tem gente tentando colocar na conta de Deus o que Deus não disse. Tem gente deixando de usar de misericórdia de Deus com a vida de alguém, porque acha que é melhor do que qualquer outra pessoa. Alguém está dizendo: não traz não que tem problema nos pés, não traz não porque tem problema, não traz não porque é dificultoso, não traz não porque vai ser problema para a gente, vai dar dor de cabeça, vai arrancar tempo da gente. Então é mais fácil deixar lá. Só que eu amo o nosso Deus, porque a graça dele acha a gente. Davi se senta e talvez nem lembra direito a face de Mefibosete, se é que ele tinha visto. Mas é no sentar e ele vai dizer: tem alguém? Eu quero saber se tem alguém. Davi, você vai matar? Não, eu quero usar de bondade com ele. Aí vem Ziba. Eu acho interessante, porque Ziba aqui simboliza o diabo, irmãos. Por que o diabo? Porque a pergunta do rei é: tem alguém que eu possa usar de misericórdia? Mas ele vem dizer: tem problema nos pés. Sabe por que tem gente que às vezes fica enclausurado no seu mundinho? Porque ele fica ouvindo o diabo dizer: você tem problema, você é cheio de defeito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas não há defeito que faça ele te expulsar da presença dele. Não tem nada que faça ele te rejeitar da presença dele. Como assim, Jason? A Bíblia aqui vai nos dizer: o que é que poderá nos afastar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus o nosso Senhor? Nem a altura, nem a profundidade, nada poderá, nada poderá, nada poderá. Eu vou falar até para ver se você levanta a tua mão para receber isso. Nada poderá te afastar do amor de Deus. Jason, você está dizendo então que a minha vida falha, Deus vai me receber do jeito que eu estou? Não! Mas ele continua te amando, porque Paulo vai dizer que ele nos amou, demonstrou o seu amor ainda quando nós éramos pecadores, estávamos atolados no charco de pecado, amarrados pelo diabo, mas ele amou você de tal maneira que veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário e te resgatou, sabendo quem você era. Manda chamar ele. Eu acho interessante, porque tudo que Ziba quer é que Mefibosete fique lá, porque enquanto Mefibosete estiver lá, quem vai desfrutar do que era de Mefibosete é ele. Enquanto você ficar enclausurado nesse ambiente, achando que viver distante é a solução, você deixa de vivenciar o que Deus fez você nascer para vivenciar. Olha aqui, tem alguém? Tem defeito. Eu acho interessante, porque o texto vai dizer que o rei parece que dá uma isolada na informação que não foi perguntada, porque na grande verdade o rei sempre sabe quem a gente é. Eu amo o salmista quando ele diz: ele conhece a tua estrutura e sabe que você é pó.
Eu vou dizer para alguém que entrou nessa noite aqui: Deus te conhece mais do que você mesmo. Eu entrei preocupada com o meu defeito, com o meu problema, com as minhas mazelas. Minha irmã, Deus já conhecia todas elas, porque os olhos dele são como chama de fogo que vê tudo, nada fica oculto diante dele. Ele já sabe quem você é, já conhece o teu estado. E eu vou dizer, foi ele quem trouxe você nesse ambiente aqui hoje à noite. Foi ele quem te atraiu para esse ambiente aqui hoje à noite. Eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus para liberar sobre a tua vida. Ele te atraiu aqui hoje à noite, mesmo sabendo quem você é. Diga para esse irmão: não precisa ninguém contar meu respeito, ele já me conhece. Diga para ele: não precisa ninguém ficar fazendo fofoca ao meu respeito, ele já sabe quem eu sou. Agora olha que interessante, mesmo sabendo o defeito, a ordem do rei permanece: traz ele para cá. Mesmo sabendo quem a gente era, a ordem dele continua a mesma: traz ele para cá, traz ela para cá. Oh glória, traz. Deus sabia que eu estava atolado nas drogas, pastor Marciano, alguns anos atrás, mas ele disse: traz ele para cá. Deus sabia de todos os meus traumas, de todos os meus medos, mas mesmo assim ele disse: traz ele para cá. E o fato de eu estar aqui hoje à noite é só motivo de eu dizer para você: não importa qual é o teu defeito, se ele te chamou, se ele te encontrou, se ele perguntou a teu respeito, se joga nos braços dele, porque ele vai cuidar de você. Traz ele. Eu acho interessante isso aqui. E para eu encerrar, primeiro, o que é que faz com que Mefibosete venha para dentro de Jerusalém de novo? Não é porque Mefibosete foi príncipe um dia, não é porque Mefibosete foi filho de Jonatas um dia somente. Não tem a ver com Mefibosete, tem a ver com a aliança feita antes. E é por isso que nesta noite você pode estar sentado aqui com teu coração radiante, porque você não está nesse culto pela tua conta bancária, você não está nesse culto por causa da tua posição na sociedade, você não está nesse culto por causa da tua beleza física, você não está nesse culto por nenhum outro motivo a não ser um. Qual foi o motivo? Aliança feita na cruz do Calvário. Aliança feita antes de você nascer, aliança feita antes da tua mãe e do teu pai colocar nome em você, aliança feita antes da fundação do mundo. Ziba manda chamar, mas manda chamar porque eu tenho uma aliança com Jonatas. Isso aponta para a gente. O céu chamou você, Deus chamou você, lá onde você estava, que nem teus parentes te queriam mais, mas Deus te chamou, e não foi por causa que você é filho de fulano, ou filha de Bertrano, foi por causa de Jesus na cruz do Calvário, porque foi Ele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Você pode adorar Jesus por causa da graça que te alcançou. Você não está aqui por causa da tua força, você está aqui por causa dele, por causa dele, por causa dele. Irmão, quando eu me vejo num ambiente como esse, eu falo: só pode ser a graça.
Eu me lembro, pastor Marciano, daquela reforma de 2017. Eu me lembro do que Deus usou o pastor Leandro Sosa para falar comigo. Naquele dia eu estava naquele cantinho dizendo: Deus, eu não sou filho de pastor, não sou neto de pastor, o que eu estou caçando aqui? Mas a graça de Deus disse: eu não preciso de ninguém para poder escolher você. Eu não preciso de ninguém. Não preciso que você seja filho de pastor, neto de pastor. Eu só preciso te achar. E eu te achei. Eita, eu vou esperar você levantar tua mão para receber isso aqui. Eu não preciso de subterfúgio, diz o Senhor, mas eu te achei. Eu te achei no teu Lodebar. Eu te achei com teus pés machucados. Eu te achei abandonado e abandonada. Mas a minha aliança alcançou a tua vida. Talvez você está nesse culto aqui hoje dizendo: eu não conheço Jesus ainda, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Mas eu vim lhe dizer: foi o Espírito Santo que foi lá. Foi o Espírito Santo quem foi lá. Trazer ele. Eu disse: por que tem que trazer ele? Porque o maior motivo de Mefibosete estar com problema nos pés, pastor Paulo, é porque ele foi criado longe. Eu duvido, pastor Adriano, que se ele tivesse ficado em Jerusalém, no palácio, se ele não tinha tratado aquele negócio. Porque tem gente achando que a solução do teu problema é estar longe, quando o tratamento sempre teve. Não vou sair da igreja porque eu pequei. Vai atrofiar. Mas se você reconhecer que aqui dentro é noite de cura, é aqui dentro que Ele vai te restaurar. Eu vou liberar de novo isso aqui, porque tem alguém precisando ouvir isso aqui nessa noite. Não é indo embora que você vai ser tratado e tratada. O lugar de tratamento para você não é fora de Israel, não é fora do palácio, é dentro da casa do rei. E olha aqui para mim, Ziba achou que quando ele chegasse, Davi mataria ele, porque a fama de Davi é que ele não gostava daquele tipo de pessoas. Interpretação errada de novo. Quando Davi, tudo que ele queria era: traz para cá, porque aqui eu cuido dele. E aonde a gente vai colocar ele, Davi? Ele vai sentar comigo todos os dias na minha mesa. Eu encerro. Sabe por que ele faz questão de colocar Mefibosete na mesa? Porque ele estava dizendo o seguinte: a aliança que eu fiz com Jonatas, teu pai, e que alcançou a tua vida, não faz apenas com que você venha aqui para dentro. Te dá uma nova identidade. Eu vou dizer isso aqui de novo. Davi não está dizendo que vai colocar Mefibosete na mesa lá do jantar qualquer. O que ele está dizendo é que todos os dias Mefibosete vai sentar na mesa de comunhão da família de Davi. Uma perguntinha para você: Mefibosete tem sangue de Davi correndo nas veias? Mas quando Davi fala, ele vai sentar na minha mesa, ele está dizendo: a partir de agora em diante, eu estou dando a ele a identidade de um membro da minha. A partir de agora em diante, Mefibosete não é apenas o filho de Jonas. A partir de agora em diante, ele vai ser conhecido como um membro da minha família. Ai. Eu não sei como você chegou aqui hoje. O que eu sei é que o céu te trouxe, e não te trouxe para você participar de mais um culto na tua história. Não te trouxe para você ser apenas mais um frequentador do templo. Ele te trouxe aqui para lhe dar uma nova identidade. Que identidade é essa? A partir de hoje em diante, você senta na minha mesa, porque você vai fazer parte da minha família.
Você não é alguém que vai ser jogado fora. A partir de hoje, você faz parte. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a graça dele aqui. Parece que eu escuto os céus nessa noite se colocando em posição e trazendo alguns Mefibosetes a esse ambiente aqui hoje à noite, e dizendo para você: a partir de hoje à noite, você não senta mais isolado, você não faz parte dos teus pais mortos. A história de quem passou, passou. A partir de hoje em diante, a tua história está na minha mão, a tua história está comigo. Você agora é filho, é filho, é filho. Fica de pé, por favor. Erabarachanda calavaiocé. Eita, eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele, eu estou sentindo ele aqui. Jason, o que isso implica para mim? É que a partir de hoje em diante, Mefibosete não vive mais de aluguel, de favor na casa de ninguém. Eu me lembro, irmão, quando eu ouvi assim: ah, mas é só filho da dona Cátia, vai acabar na FEBEM, vai acabar em alguma coisa, numa cova rasa. E eu gosto da frase que eles falavam, pastor Marciano: não vai passar dos 20. Eu já estou nos 30 e um pouquinho. Porque sentar na mesa significa ser tratado por agora quem assume. Mefibosete não cresceu sem pai, cresceu sem avô, mas é o céu dizendo: a partir de hoje em diante eu vou ser responsável. Sou eu quem vou tratar você, sou eu quem vou cuidar de você. Esses teus pés aí, eu tenho solução para eles. A partir de hoje em diante, você senta na minha mesa, come daquilo que eu vou prover para você. Deus te trouxe aqui para te dar identidade. Segundo, para poder dizer para você: a partir de hoje em diante, eu sou responsável por você. Aquilo que o teu pai não conseguiu te dar, aquilo que a tua família não te deu, aquilo que as tuas forças não alcançaram, eu vou me responsabilizar. Eita! Olha eu lembrando de mim de novo aqui, ó. Não tinha nada, família, sequer. Aí Jesus disse: vou te sustentar. Quem era eu, irmão, para estar andando bonito, vestido igual esses homens aqui, ó? Não dava. Mas o céu disse: eu vou te sustentar, eu vou prover para você. Me deu família, me deu. Eita! Porque se tem uma coisa que o céu tem, é recurso para sustentar você, Mefibosete. Se tem uma coisa que o céu tem, é recurso para sustentar a tua jornada. Hoje à noite, você é filho e ele se responsabiliza. Você vai sentar na minha mesa, vai comer daquilo que eu vou prover para você. E tem mais, porque sempre é assim, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais, pastor Rubens. Diga para esse irmão do lado: Deus sempre tem mais. O que você viveu até hoje é nada, Deus sempre tem mais. Davi olhou para Mefibosete e disse: a partir de hoje, a ordem é clara. E o que é? Devolve, 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 devolve. Tudo que é dele, devolve. O céu te encontrou aqui hoje à noite, Mefibosete.
E o céu está dizendo: eu me responsabilizo por você, eu sustento você e vou restituir você. O céu está dizendo para você: vou te levantar de novo, vou fazer de novo, e aquilo que eu não fiz ainda, vou começar mais uma vez, porque a boa obra que eu comecei a fazer não vai parar, vai continuar. Você acredita nisso? Abre a tua boca e adora o nome de Jesus.